Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração na vida do cristão e o papel de Ezequias como alguém que ora, como alguém que leva o povo a orar e resgata uma série de coisas com esse trabalho que ele realiza. Tá certo? Todo mundo já abriu? Beleza? Já abriu aí, Cléo? Então vamos orar, depois eu vou ler com vocês. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite, tendo o privilégio de poder meditar na Tua Palavra. A história do rei Ezequias é uma história que traz muitos aprendizados e que o Senhor possa nos ajudar a aprender com ele e aplicar na nossa vida. Que o Senhor possa nos ajudar a avançar na Tua presença. Eu oro para que a Tua Palavra seja luz na nossa mente e nos dê clareza para que possamos viver melhor para a glória e honra do Teu nome. Amém. Vamos ler, meus irmãos, segundo livro de Crônicas, né? 29. Vou ler 2 capítulos, tá? Bem devagarzinho. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servir, para ser ministros e queimar incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, Joel, Quis, Azarias, Joá e Éden, Sinri e Jeuel e Simei. Versículo 15. E congregaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, tiraram para fora toda a imundícia que acharam no templo, tomaram para o levarem fora ao ribeiro. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, no 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar, e todos os utensílios, e a mesa com todos os seus objetos. Também os objetos que o rei Acais lançou fora, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Então Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, fez oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá,
e aos filhos de Arão, sacerdotes, que se oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram carneiros, aspergiram sangue sobre o altar. Mataram cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os mataram com sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo Davi havia mandado a Gade, o vidente do rei, e profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Estavam os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, até terminar o holocausto. E acabando de oferecer o sacrifício, o rei e todos com ele se prostraram e adoraram. E o rei e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. E fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. E disse Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ação de graças ao Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Agora vamos para o capítulo 30. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Deus de Israel. Porque o rei teve conselho com os príncipes e a congregação para celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam celebrar devido ao tempo, porque não tinham se santificado os sacerdotes o suficiente, e o povo ainda não havia se ajuntado. Mas tudo foi aprovado pelo rei e a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, de Berseba a Adã, para que todos viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não celebravam a Páscoa com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram correios com cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para o restante da congregação que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, mas confiai-vos ao Senhor. Vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornaram esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, e Manassés e Zebulon, mas muitos riram e zombaram deles. Contudo, alguns da tribo de Asser, Manassés e Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém uma grande multidão
para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, grande congregação. Dispuseram-se, tiraram os altares de Jerusalém, tiraram os altares de incenso, lançaram no vale de Cedron, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, aspergiam sangue e tomaram das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que ainda não tinham se santificado. Então os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros para todo aquele que não estava limpo, para santificar ao Senhor. Uma multidão, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não tinham se purificado, mas comeram a Páscoa, não como está escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não tenha feito isso segundo a purificação exigida pela lei e pelo santuário. Então ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo de Israel. Tá bom? Até aqui. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos tentar estudar aí nas próximas semanas esses 4 pontos aí da história de Ezequias, que é uma história muito legal. São 4 capítulos. A primeira é a reforma espiritual que ele está fazendo, que é isso que a gente vai estudar hoje. Primeira história. A segunda história é a vitória dele contra a Síria, que é uma história bem bacana, a gente vai estudar com calma. A terceira história tem a ver com a cura, porque ele vai ficar doente, vai ser curado. É uma história famosa, a gente vai estudar sobre ela. E a última história, como não podia deixar de ser, é a história que fala da vaidade dele, do pecado, porque como nós estamos lendo ali, ele é um rei fiel, mas é humano, e todo ser humano peca, e Ezequias não foi diferente. Ele teve assim um papel restaurador, impactante, espetacular, abençoado, gente boa, fez tudo certo, mas no final da vida ele deu uma escorregadinha que foi fatal na relação dele com Deus. E a Bíblia, como nós já estudamos aqui, a Bíblia nunca esconde os pontos negativos da caminhada. Então tem as histórias legais, tem as conquistas, as virtudes, mas também tem os textos que mostram as falhas. E aí a última história é sobre a falha de Ezequias. Se serve de consolo, né, para nós, ele tem mais virtude do que falha, não é verdade? Então de 4 histórias, aí nós temos 3 histórias legais, de assuntos importantes, e uma história que mostra a fraqueza dele. Então a gente não vai ficar aqui metendo pau em Ezequias, né? Vamos fazer um acordo aqui, safado, bandido, bem que eu desconfiava, né? Não vamos fazer isso não, porque não merece, né? Na verdade, a gente vai pegar essa última história e vai se identificar com ela, porque todos nós somos assim, de alguma forma. Mesmo acertando muitas vezes, a gente acaba errando. Então é a nossa quarta colocação. Então hoje a gente vai falar sobre a grande reforma que Ezequias promove. Tá bom? Então vamos lá, bem devagar. Bom, primeira coisa que você vai perceber no texto, nós já estamos estudando aqui já há algumas semanas, que o reino de Israel está dividido. Vocês lembram? Vocês lembram disso? Quando foi que aconteceu a divisão do reino de Israel? Qual foi o reinado? Qual foi o rei que dividiu o reino? Foi Lula e Temer, foi isso? Qual foi o rei que dividiu o reino? Quem lembra? Oi? Não, Acabe não. Vou dar uma dica. Foi Roboão e gerou bom. Pô, dica boa, né? Então o reino de Israel se dividiu em 2 partes. A partir de Salomão, nós já estudamos a beça aqui. E aí Roboão ficou com duas tribos, 2 pedaços, e Jeroboão ficou com 10 pedaços. E a partir desse momento,
o norte e o sul com 2 pedaços e o norte com 10, eles se tornaram meio que inimigos, nunca mais eles se juntaram. O negócio rachou e rachou de vez, ok? Então, se o nosso coração é dominado pelas nossas questões éticas, morais, filosóficas, econômicas, políticas, se a nossa mente é dominada pela lógica, a gente sempre tem a tendência a manter as coisas assim mesmo. É melhor assim mesmo, né? Antes só do que mal acompanhado. É melhor ficar lá mesmo. Fica lá, a gente fica aqui, vamos manter essa divisão, não deu certo, não deu jeito, mas quando o nosso coração é dirigido por Deus, existe sempre uma inclinação contra a ruptura. O pecado ele gera uma pressão pela ruptura, mas a presença de Deus, o caráter de Deus, a moral de Deus sempre gera uma pressão contrária pela reconciliação. Então isso é um aspecto que vai na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo que envolve o mundo, o homem, o pecado, o inimigo, promove a ruptura. E tudo que vem de Deus promove a reconciliação. Porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação. É um Deus de alianças, de pactos, de junção, de conexão. É um Deus que promove sempre o recomeço, a reconstrução das coisas. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Quando o nosso coração está muito revoltado, a nossa mente está muito revoltada, vamos abrir aqui um parêntese pastoral, né? Palavra pastoral. Quando o nosso coração está muito revoltado e a gente, quer saber? Que se dane, vamos romper mesmo, vai cada um para o lado, não é a voz de Deus que está nos dominando. De alguma forma, é a nossa mente, é o coração, são os nossos valores. Porque quando Deus está nos direcionando, sempre haverá dentro de nós uma tendência pela reconciliação, pelo recomeço. Então a gente percebe isso na vida de Ezequias. Quando ele surge como rei, ele é rei de Judá, ele é rei do sul, ele é rei de 2 tribos, mas ele começa a fazer um processo político de reaproximação das tribos. Ele é um rei diferente. Ele não está preocupado em conquista, em guerra, em expandir território, em firmar trono. Ele não está preocupado em colocar ali pilares. Não, ele está preocupado em juntar as tribos. Então nós lemos aí, mantenha a sua Bíblia aberta aí, ó. 2 Crônicas 30, versículo 1. Ó, enviou Ezequias mensageiros por todo Israel e Judá. No capítulo 29 que nós lemos, o que ele faz? Ele prepara o templo, ele limpa, arruma, lava, faz manutenção, ordena sacerdotes, prepara a liturgia, coloca tudo no lugar, ele dá uma arrumada. No capítulo 29 que a gente leu, ele dá uma arrumada na casa de Deus. No capítulo 30, ele convoca, ele manda mensageiros por todo Israel, porque ele é um líder dirigido por Deus. É Deus que está colocando, está plantando no coração dele essa ideia. Qual é a ideia? Trazer todo mundo de volta. O que o texto vai nos ensinar, como está ali no slide, né? Ele sabe que a aliança de Deus é com todos. A aliança de Deus não é com 2 tribos só. Quando Deus criou o povo, fez o pacto, fez para o povo todo e não para 2 tribos só. Então o que ele pretende como rei? Ele pretende promover a reaproximação das tribos. Agora, vocês que já passaram por problemas de ruptura, né, na família, nas amizades, no trabalho, você que saiu do seu trabalho porta fora, ou saiu porta fora porque quis, ou foi colocado porta fora, você que não fala com seu parente há meses, há anos, não é? Você que diz para mim, meu irmão, juntar o que rompeu é fácil ou é difícil? O que vocês acham? O que é mais fácil? Seguir em frente e enterrar tudo?
ou tentar consertar as coisas? Responda a outra pergunta. Tentar consertar as coisas é um ato de covardia ou um ato de coragem? É para poucos ou para muitos? Ele não tinha nada melhor para fazer não na vida? Entende? É difícil, né? Consertar, reparar. Você que faz obra na sua casa, né? Obras de manutenção, elas são intermináveis, não é verdade? Cada azulejo que você tira revela um vazamento que você não sabia que existia. Cada móvel que você puxa para arrumar mostra uma família de cupins em plena lua de mel, não é verdade? E aí às vezes dá vontade de derrubar e fazer outro, né? Ou de vender e comprar. Não é assim? Reconstruir é mais difícil. Por isso nós temos a certeza absoluta que é Deus que está movendo o coração dele, porque humanamente falando, ninguém quer fazer isso, porque cansa, enche a paciência, traz problema, traz crise, tem problemas também. Tem uma pessoa do nosso convívio que tem um ditado que diz assim: problema antigo a gente não mexe porque fede, né? Vocês concordam? Está escrito em algum lugar da Bíblia, não? Mas de fato tem problemas que é melhor deixar como está, não concorda? Aí vai Ezequias mexer no troço que está parado. Bom, o que ele vai ensinar logo que ele começa a fazer esse movimento? Ele vai nos ensinar que Deus reage às nossas escolhas. Deus reage às nossas escolhas. Então, versículo 7. 2 Crônicas 30, versículo 7. Veja o que ele diz: não sejam como vossos pais e vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor. O que é prevaricar, meu irmão? Hã? Prevaricadores. Foram infiéis, não é isso? Corrompidos, né? Prevaricar é infidelidade. Antigamente se usava mais essa palavra, né? Fulano está prevaricando, é infiel. É infiel. Então, o versículo 7. Não sejam como seus pais, que foram infiéis, Deus dos seus antepassados, de maneira que os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Não sejam, versículo 8, obstinados. O que é uma pessoa obstinada? O que é uma pessoa obstinada, Vladimir? Determinada. Só que tipo de determinação? Isso. O obstinado é o cara que mira no negócio lá e vai, e não tem nada que faça. O próximo passo é ele se tornar uma pessoa maluca, não. O obstinado pode ficar obcecado. O que é uma pessoa obcecada? É cega. Isso. O obstinado é o que quer o negócio. Ele pode ficar obcecado, ficar cego. Então ele está dizendo: não sejam obstinados, submetam-se ao Senhor. O que ele está dizendo? Que toda aquela crise que o povo está vivendo é resultado da obstinação, é resultado da teimosia, né? Vamos trocar por uma palavra mais contemporânea. É teimosia. Então ele vai: humilhem-se, dê um passo atrás, porque Deus reage às nossas escolhas. Se fizermos determinada escolha, Deus faz algo. Se fizermos uma escolha diferente, Ele faz algo diferente. Isso é uma coisa que às vezes os irmãos não entendem, a maneira como Deus reage. Isso é um assunto bem assim, bem teológico mesmo, teologia sistemática, atributos de Deus. Deus reage à maneira como a gente se comporta. Ele está dizendo assim: pô, vocês, a situação ficou ruim porque vocês estão reagindo desse jeito.
mas tentem agir de uma forma diferente. Deus vai agir de forma diferente. Então ele vai lá, ele convoca o povo de Israel, reúne as tribos, tenta promover a reconciliação. Ele está dizendo assim: escolham outra coisa. E de fato, meus irmãos, é isso que eu quero que a gente medite nessa noite. Às vezes uma mudança na nossa realidade, uma transformação na nossa vida, depende apenas de uma escolha diferente. Não da lógica, do raciocínio, né? Porque às vezes você tem todas as razões para se sentir como se sente, tem todos os motivos para se comportar como se comporta, e tem até direito de fazer o que está fazendo. Mas a Bíblia está dizendo assim: escolha outra coisa. É só uma decisão. Observem que o texto de Ezequias em momento nenhum fala de necessidade ou de direitos, né? Nós temos o direito de nos comportarmos dessa maneira. O texto está propondo o seguinte: escolha outro caminho, porque esse caminho não vai dar certo. Esse caminho é um caminho de ruptura. E então ele propõe a reconciliação. Outra coisa que a gente observa em Ezequias é que ele não quer se promover. Ele não está fazendo campanha própria. Ele não está botando placa: aqui a sua vida vai ser transformada, aqui as coisas vão mudar, aqui o milagre acontece, aqui tudo... Não, ele está falando o seguinte: Deus vai ser glorificado. O interesse de Ezequias é a glorificação de Deus, ou seja, uma das alternativas, um dos caminhos para a reconciliação passa por esse desejo nosso de que Deus seja exaltado. Entende? Muitas das nossas dificuldades nas relações, na reconciliação, no perdão, na reconstrução, muitas das nossas dificuldades existem porque a gente quer ser honrado pessoalmente. Mas o caminho da reconciliação começa por uma estrada que deseja glorificar apenas Deus. Então ele quer que Deus seja glorificado. Ele vai dizer: vamos lá, vamos nos encontrar, vamos exaltar ao Senhor, vamos acabar com essa divisão, vamos nos juntar. Então ele tem o desejo, ele demonstra com clareza o desejo de que Deus seja glorificado. Ele não quer juntar os caras para fazer um debate, ele não quer fazer relatório sobre o que aconteceu até agora, ele não está propondo uma troca de ideias sobre sentimentos e perspectivas políticas. Ele está propondo o quê? Todo mundo abrir mão da sua razão para uma reconciliação que glorifique ao Senhor. Esse é o caminho que Ezequias escolhe, que propõe. Ou seja, vamos colocar de lado as nossas razões, vamos colocar de lado os motivos que nos trouxeram até aqui, vamos lá sacrificar, vamos para o culto, vamos nos arrepender todos juntos, não vamos ser teimosos, nada de teimosia. Observem que ele não invoca deuses estranhos, ele não fala de coisas malignas, ele não diz que há coisas enterradas na terra. Ele está dizendo o seguinte: que o que tem atrapalhado a reconciliação, a restauração, o conserto, o encontro, o perdão, o que tem atrapalhado isso é a teimosia. Deixem de ser teimosos, vamos nos encontrar. Veja como é que o povo reage, ó. Versículo 10: os mensageiros foram de cidade em cidade, Efraim e Manassés até Zebulon, mas o povo fez o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Zombou, na outra versão está riram, está vendo? Acharam isso ridículo e ridicularizaram os mensageiros. Entretanto, o versículo 11 vai dizer o quê? Que alguns homens humilharam-se. É assim que está na sua versão? Como é que está na sua versão? Versículo 11. Alguns homens humilharam-se e foram até Jerusalém. Então o que o texto vai mostrar? Que quase sempre, em quase todos os casos, talvez não em todos, mas em quase todos, para que haja reconciliação,
Para que haja perdão, reconstrução, primeiro tem que acontecer o quê? Humilhação. É um ato de humilhação. Porque enquanto tem gente rindo, zombando e debochando da proposta, tem gente que se submete a ela, e esse submeter-se, esse simples submeter, é um ato de profunda humilhação. Uma pessoa humilhada se sente como? Uma pessoa humilhada se sente destruída. Mais o quê? Triste. Mais o quê? Dependente? Não, vamos pensar numa coisa mais arrasadora, né? Deprimente é melhor. Deprimida, né? Derrotada, enfraquecida. Uma palavra melhor para humilhação, envergonhada, né? A humilhação tem a ver com vergonha. Você fica exposto. E qual é a dificuldade da reconciliação? É a exposição. A gente não quer o caminho do conserto, porque o caminho do conserto expõe a nossa vergonha. Então, há um grupo enorme que prefere o deboche, prefere o riso. E há um grupo menor que prefere fazer o caminho da humilhação. Então, ele deseja que Deus seja glorificado. Mas isso vai ser difícil, porque precisa de humilhação. Então, vamos ver o passo a passo aqui. Primeiro, o reino de Deus é inclusivo. Versículo 6. Lê para mim aí, por favor. 2 Crônicas 30, versículo 6. Não, versículo 6 não. Pode ler o 6. Então, primeira coisa que a gente vai perceber no texto, que o reino de Deus é inclusivo, então ele manda mensageiros para todos, de todas as tribos, e é um caminho que não depende nem da posição, príncipes e servos, e não depende do tempo, ou seja, não importa o que aconteceu até agora, vamos recomeçar do zero, todo mundo junto. É um caminho inclusivo. Você vê que é Deus mesmo fazendo esse caminho. Não é um caminho seletivo, é um caminho inclusivo. Chamem todos, de todas as idades, de todas as posições. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos nos voltar para Ele. Vamos nos ajudar. Então ele faz um caminho inclusivo. Versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Agora sim, Rabi. Não sejam... Isso, numa versão melhor, né? Deixou vocês em ruínas. Então, primeiro passo para a reconciliação que Ezequias propõe. Vamos todos juntos, vamos nos juntar e nos unir novamente. Segundo passo, vamos entender que todo pacto tem benefício e penalidade. Tem coisa boa e coisa ruim. Tem coisa para você usufruir e tem consequência. Ou seja, vamos assumir... Todos juntos, vamos assumir que é tudo culpa de quem? De quem é a culpa desse problemão? É culpa de quem? É dos outros? É do Cunha? Cunha está preso. De quem é a culpa? É nossa. Vamos assumir que a culpa é nossa. Não adianta. A culpa é nossa. Eu já contei para vocês aqui, vou contar de novo, terceira semana seguida, que o cara foi no banco tirar lá o... Já contei aqui, né? Foi no banco fazer o depósito, aí foi puxar o envelope, não tinha envelope no caixa. Aí falou assim, é por isso que esse país não vai para frente. A culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa não é do Lula que não tem envelope na máquina. Guardadas todas as proporções,
às vezes nós jogamos a culpa das coisas que estamos experimentando em pessoas e circunstâncias que não tem nada a ver com nada. A culpa é nossa. Ele vai falar assim, a culpa é nossa. Foram os seus antepassados. Fomos nós que chegamos até aqui. Então estamos enfrentando dificuldade por causa dos nossos erros. Entretanto, o que ele vai dizer? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos ler o versículo 8. Quem é? Isso, então, ó, endurecer a cerviz é igual a ser obstinado, tá certo? Toda vez que você vê essa expressão, o povo endureceu a cerviz, ou seja, ficou teimoso, obstinado, teimoso, cismou com a coisa. O que ele está dizendo? Versículo 8. Apesar das nossas falhas e das nossas dificuldades, eu sei que até hoje a gente não consegue se entender, toda vez que a gente conversa a gente grita um com o outro, eu sei que a gente já fez um monte de bobagem, nossa, quanta coisa errada a gente já fez. Entretanto, a misericórdia de Deus prevalece sobre o juízo. Se nós formos na direção de Deus, aqui ó, sirvam ao Senhor, para que o fogo da sua ira se desvie. Ou seja, se nós formos na direção do Senhor, esse mal vai acabar, pô. Essa crise, essa dificuldade, esse conflito, essa ruptura, esse problema vai acabar. Porque Deus está interessado em acabar com esse negócio. Então não sejam teimosos. O que Ezequias está dizendo também? Que muitas dificuldades que nós enfrentamos é como se Deus estivesse só esperando uma atitude nossa. Vamos lá. Vamos fazer um caminho aqui para resolver. Então ele vai dizer, a misericórdia triunfa. Em último lugar, ele vai dizer que Deus está disposto. Vamos ler o versículo 9. Isso, beleza. O vosso Deus é zeloso. Numa versão mais contemporânea, a gente pode trocar o zeloso por cuidadoso. Então a gente pode trocar o cuidadoso por bondoso, né? Ele é bom, ele zela, ele cuida, ele tem carinho, ele, né? E misericordioso a gente pode trocar por uma outra palavra, a palavra que Jesus usava muito. Deus é compassivo. O que é ser compassivo? O que é ter compaixão? Pena. E é empatia, né? Ter compaixão é você sentir a dor que ela está sentindo, é se solidarizar, né? Você se envolver com aquele negócio. Então o que diz o texto? Que Jesus, vendo as multidões, né? Milhares de pessoas doentes, tristes, ele se compadecia, ele sentia a dor, ele chorava. Então, se ficava triste com a viúva, triste com o aleijado, triste com o paralítico, ele sentia aquela dor. Então o que ele está dizendo para nós no versículo 9? Que Deus está disposto, ele é bondoso e compassivo. Bondoso e compassivo são características de um Deus próximo e não de uma entidade distante, entende? Isso é uma influência de outras nações, né? Como se Deus estivesse sempre longe. Quem está longe não é bondoso e compassivo. Compaixão e bondade são características de alguém que está perto. Deus está perto, presente, com o olhar inclinado. Ele não vos rejeitará. Então também não há rejeição, reprovação. Não depende deles cumprirem provas,
né, apresentarem relatórios, ultrapassarem metas, depende só de dar fim à teimosia, mais nada. Ele está disposto, desde que ele perceba que no povo também há disposição. Ok? Então, vamos de novo aqui voltar nos 4 ensinamentos aqui para que Deus seja glorificado, né? O caminho de Ezequias na direção do povo. Ó. Ele mostra que o reino de Deus é inclusivo. Ele mostra que toda aliança envolve benefícios e penas. Ele mostra que, apesar das dificuldades, a misericórdia vai prevalecer. E Deus está perto e disposto. Ele quer ajudar. É o caminho da restauração espiritual. Como Ezequias promoveu essa reforma? Como é que ele fez isso? Como é que ele trabalhou? Vamos pensar, olhando para o texto. Versículo 10. Leiam aí para mim. Então, como foi que ele promoveu essa restauração espiritual? Primeira coisa, ele não se deixou influenciar pela resistência, pela falta de fé e até pela postura debochada. Porque se dependesse dos outros para consertar, não tinha conserto. Então ele foi focado. Vamos lá, mandem os mensageiros. Vamos continuar. Então, primeira coisa que a gente observa no texto é que para que a restauração espiritual acontecesse no meio do povo, Deus precisou levantar um rei que fosse insistente. Numa palavra mais neotestamentária, um rei que fosse perseverante. Ou seja, vamos trazer para a nossa vida, né? O caminho da restauração espiritual, da nossa vida pessoal, do nosso casamento, das nossas amizades, da nossa comunidade, o caminho da restauração, para que a restauração aconteça, para que a coisa melhore, é necessário que haja o quê? Perseverança. Porque toda vez que você propõe conserto, reconciliação, melhoria, caminhar, você corre o risco de receber de volta o deboche, ou a indiferença, ou a falta de fé, ou pior, a resistência. Entende? Então Deus teve que levantar um rei que fosse perseverante. Se nós queremos consertar algumas coisas na nossa vida, qualquer coisa, tem que haver perseverança. Senão, cara, é só barreira. Não é verdade? Outro dia eu fui vou dar um exemplo aqui, um exemplo genérico. Fui resolver um problema de um parcelamento. Aí entrei numa fila gigante, peguei uma senha, num lugar qualquer. Fiquei lá esperando. Aí quando chegou a minha vez, eu fui atendido. Aí a mulher me deu 4 folhas para preencher. Eu falei assim, você tem que preencher essas 4 folhas. Aí você sai daqui, levanta, volta lá na frente, pega outra senha. E vem com tudo preenchido, porque eu não tenho tempo aqui de ficar esperando você preencher, não. Aí eu fiz uma cara de triste para ela. Fiz uma cara de que eu estava tendo ataque cardíaco naquele momento. Ou um ataque epilético. Ou um problema mental qualquer. Ela olhou para mim e viu minha cara de triste, que eu mandei para ela uma mensagem mental, telepática, dizendo assim, eu não tenho força para levantar dessa cadeira. Ela olhou para mim e falou assim, meu filho, você consegue preencher rápido? Eu falei, consigo. Depois que eu acabei de preencher, ela falou assim, vamos resolver esse problema e os boletos vão para sua casa. Aí eu falei assim, qual o endereço que está aí? Ela disse, endereço tal. Pô, eu não moro mais lá. Ela falou assim, então você vai ter que pegar outra senha. Enfrentar outra fila, porque isso eu não faço. Então, meu irmão, para sair com o troço resolvido,
tem que ter perseverança, senão não resolve. Outro dia eu fui trocar, estou te dando exemplos do cotidiano que servem para a gente fazer analogia, né? Claro que as coisas não têm o mesmo peso, mas serve para analogia. Fui mudar o endereço da conta de luz. Aí tem uma fila para chegar no atendente, que vai te encaminhar para uma outra fila. É uma fila para você entrar na fila. Não é isso? Não é assim? Então. Aí tinha um cara na minha frente, um senhor, todo descabelado, com a camisa aberta já, suado, com a mochila pendurada, com a boca da mochila aberta. E aí ele falou assim, eu vim aqui mudando isso. A mulher puxou um formulário. Malditos formulários. Puxou um formulário. O senhor preenche esse formulário e volta para a fila. Aí o cara falou assim, a senhora está de brincadeira comigo. A senhora não está falando sério. Eu não tenho tempo. Eu não vou poder. Ele foi embora. É bom, ele não resolveu. Eu não vi o cara mais. Mas ele, para resolver, ele vai ter que voltar no mesmo lugar. Vai ter que enfrentar tudo de novo. E, de fato, muitas coisas nós deixamos de resolver, você concorda? Porque você fala assim, pô, não tem condição, né? Eu não vou ficar nessa fila. Eu não vou ficar esse tempo. Eu não vou esperar. E você não tem paciência. Não é verdade? Não tem paciência. Fui preencher lá vou dedurar minha filha. Fui preencher um cadastro com ela. Falei assim, pai, eu quero fazer minha inscrição no concurso. Eu falei, pô, beleza. Aí eu abri o edital. Falei, vamos ler o edital. Não, mas tem que preencher. Mas tem que ler o edital. Não, mas tem que preencher. Lê a porcaria do edital. Como é que você vai saber o que preenche? Então nós não temos paciência. Concorda? Porque é uma necessidade de perseverança. Muitos de nós aqui, no primeiro deboche, a gente esfrega a carta do rei na cara do cara, não sei? Quer saber? Você que morra, vá para o inferno, você e toda a sua família, não é? Porque na primeira dificuldade a gente desiste, porque é necessário ter perseverança. Não é verdade? Você liga para o médico para marcar uma consulta, que vai assim, tem consulta para 18 de fevereiro, não é assim? Falei, mas minha senhora, nós estamos em outubro. Não, mas aí você quer saber que se dane, não vou ao médico mais. Tudo exige de nós perseverança, não é verdade? Você vê que a sociedade responde negativamente. O cara quer fazer um curso de 6 anos em 4, quer fazer uma faculdade de 8 em 3, né? Em meses, como se fazia antigamente ensino médio em módulos, né? Em uma semana, curso de 3 anos. Esse cara não pode, olha só. Você tem que fazer o ano inteiro. Pô, mas o ano todo dia, faz seminário todo dia. Todo dia, quer dizer, tem que ter perseverança, cara. E é por isso também que nós não temos vida de oração, que nós não lemos a Bíblia, que o nosso conhecimento bíblico é pobre. É porque você tem que ter perseverança. Tem que voltar lá toda hora, ler. Né? É por isso que as pessoas não são bem articuladas, não entendem o que está acontecendo, porque você tem que ler, ouvir, prestar atenção, assistir. Cansa, né? Todo esse troço cansa. O conhecimento, a melhoria, a transformação. Então, Ezequias é um cara perseverante. Você quer melhorar, meu irmão? Quer ser um crente espiritual? Quer experimentar o poder de Deus? Tem 2 caminhos. A gente pode chamar você aqui na frente no final. O Francisco vai estender a mão sobre você e vai cair uma tocha na sua cabeça e você vai sair daqui quicando, ou tem uma vida inteira pela frente de caminhada, de perseverança, onde Deus vai acrescentando na sua vida algo a mais, um dia de cada vez. Versículo 11. Então, ele não foi seletivo. Todavia, alguns, quer dizer, uma quantidade bem pequena de tribos que não tem destaque,
decidiram ir. E ele recebeu. Ele não foi seletivo. Pô, só esses caras aí? Ah, então não faz não, pô. Cancela tudo. Pensei que fosse vir os caras de Rubens, de Simeão, da tribo tal. Pô, não veio ninguém, veio só esses caras, então não vou fazer. Ele não foi seletivo. Ele ficou aberto e disposto para quem se comprometesse, para quem se arrependesse. Versículo 12. Agora eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia, porque esse versículo é para você meditar nele com calma depois. Veja o que diz o versículo. A mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executar o que o rei e os oficiais haviam ordenado. Olha, marca esse versículo para você pensar depois. Deus colocou uma ideia no coração de Ezequias. Uma ideia que exigia dele perseverança. E ele foi fiel à ideia que Deus colocou. Qual foi a ideia? Eu quero que você junte o povo. E Deus foi colocando unidade no coração de todos que aceitaram aquela ideia. Você entende isso, meu irmão? Olha como a Bíblia ela é, assim, surpreendente. Deus fala uma coisa e depois o próprio Deus que fala ajuda aquele que se interessa. Quem não se interessa, mas quem se interessa, recebe ajuda. Então, você vai para o culto, aí o pastor da igreja está pregando lá, dizendo assim, ó, o teu casamento tem jeito. Aí o cara fala assim, essa palavra é para mim. E aí ele se compromete. Aí o pastor fala assim, pô, se você fizer isso, isso vai funcionar. Deus está falando. Aí você fala assim, pô, vou me comprometer, vou procurar. A Bíblia diz que Deus ajuda o cara que procura ajuda. Incrível, né? Deus dá condição para aquilo acontecer. Faz com que eles se unam. Faz com que a coisa frutifique, com que a semente brote. Deus coloca o dedo e vai funcionar. Isso é muito bacana, porque isso mostra como é que a obra de Deus funciona. Deus nos desperta, Deus nos capacita e Deus nos dá a força para fazer. Isso vai lembrar um versículo lá do Novo Testamento. Vamos ver se você lembra. É Deus que opera em nós, tanto querer, não é a mesma coisa? Ele coloca a vontade, depois coloca a condição de fazer. Essa passagem vai apontar para um princípio que o Novo Testamento ensina. Ou seja, tudo que Deus nos ensina nunca será impossível de acontecer. Você entende, meu irmão? Toda orientação que vem de Deus para nós nunca vai ser impossível. Você pode ouvir uma mensagem, vai ser impossível. Você pode ler um texto, fala, isso é impossível. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara lê assim, eu não acredito, isso é impossível. Mas tudo que Deus diz nunca vai ser impossível, porque Ele te desperta e Ele te dá a condição de fazer. Ele te tira da situação de conforto, de estagnação, e depois Ele faz funcionar. Ele bota o dedo para funcionar. Então o versículo 12 mostra que todo mover de Deus é mover de Deus mesmo. Não é mover nosso, intelectual, mental, emocional. É mover de Deus. E é assim que acontece a restauração espiritual. Tolo é o líder, o obreiro, o pastor, o professor, tolo, que acha que consegue fazer a obra de Deus funcionar com a sua própria capacidade. Não, vou grudar naquele casal ali, vou aconselhar, vou ficar junto, vou ficar em cima. Não, meu irmão. É Deus que desperta e é Deus que entra lá no negócio quando Ele percebe que existe vontade de fazer funcionar. Então, todas as vezes que nós tivermos vontade e demonstrarmos vontade de consertar, pode contar que Deus vai chegar na tua casa com a maleta de ferramenta. Você entende, meu irmão?
Toda vez que você disser no seu coração, Senhor, me ajuda a consertar, pode esperar que a porta vai abrir e vai chegar um cara com a maleta de ferramenta. Deus fala assim, vou te ajudar a consertar. Ele traz os pregos, traz o martelo, traz a trena, ele vai ajudar a consertar, porque é ele que desperta. Não é o interesse de Ezequias, é o interesse de Deus. Então Deus usa Ezequias. E é assim que começa a restauração espiritual. Então nós temos que admitir nessa noite, a começar de mim, temos que admitir que nós somos teimosos e muitas vezes nos falta boa vontade, concorda? Nós precisamos admitir com muita vergonha que às vezes o troço não funciona porque nos falta boa vontade, porque boa vontade Deus tem. Está faltando nossa boa vontade. Aí não anda o troço de jeito nenhum. Não conserta. Nós temos que admitir isso. Que Deus está muito afim de fazer. Não é? Tinha um seriado que passava no SBT, que na época não era SBT, era canal 11, TV Silvio Santos. Que era O Homem que Veio do Céu. Não sei se você lembra. Você lembra? Não tem jeito, cara, a gente vai ficando velho, só vai lembrando de coisas mais antigas, né? Eu não lembro o que aconteceu hoje de manhã, mas lembro de 30 anos atrás. E o Homem que Veio do Céu era um cara que... Você lembra, Jeremias? Você lembra que você está sem cabelo? Você lembra? Então... O Homem que Veio do Céu era um cara todo escacetado, que tinha vontade de ajudar as pessoas. E toda vez que ele fazia um movimento de ajuda, o carro dele enguiçava. E toda vez que o carro dele enguiçava, que ele abriu o capu para consertar, daqui a pouco o capu fechava, era um anjo que estava lá, que é o anjo que Deus mandava para ajudar ele a resolver. Ou seja, toda vez que ele demonstrava disposição em ajudar, Deus mandava o ajudante, que era sempre o mesmo anjo, e era sempre a mesma cena, né? O carro enguiçava, todo episódio era a mesma cena, o cara enguiçava, aí ele saía para mexer no carro, quando ele voltava, estava lá o anjo, aí ele travava o carro funcionava. E qual era a mensagem do seriado? Era essa: quando você tem boa vontade, Deus tem boa vontade. O seriado não é bíblico, mas podia ser, né? Bem que funciona. Versículo 18 ao 20. Pode ler aí. Versículo 18 ao 20. Então, quer dizer, somado-se, vamos lá, vamos lembrar as passagens aqui, ó. Somado à perseverança, somado a ter braços abertos, não fazer seleção, somado à confiança, entra o ponto-chave do texto, que é quando ele ora. Ele clama, fala: Senhor, me ajuda aí, abençoa o povo. Então ele clama. Ele faz uma oração, e o Ezequias vai se tornar um rei que ora. A gente vai estudar as 4 histórias dele, e você vai ver que nas 4 histórias ele ora. Ele se torna um rei que ora, que é uma característica diferente. Os reis não são assim, mas ele é. Ele ora pelo povo, depois ele ora contra o exército assírio, depois ele ora por causa da doença, ele está sempre orando. Ele já entendeu que Deus tem assim disposição para ouvir orações, então ele ora. E ele faz da oração uma ferramenta, e a Bíblia diz no versículo 20, como nós lemos, que o Senhor ouviu a oração e sarou o povo. Sarou de quê? Qual era a doença que eles tinham? O que o pecado gerou? Qual era a doença deles? Eles estavam distantes de quem? De Deus, mas distante também de quem? Deles mesmos, distantes da palavra de Deus, distantes da verdade. Isso é uma doença, cara. Entende? Todo esse distanciamento, isso é uma doença, isso precisa de cura.
Se você não está lendo a Bíblia há meses, há semana, isso é uma doença, é um sinal de doença. Que pode estar começando, que pode estar piorando, que pode estar crônica, ela precisa de cura. Então a Bíblia diz que Deus curou o povo, sarou o povo. Ou numa outra versão, não o castigou. Portanto, o que o texto vai nos ensinar? Que toda reforma espiritual começa onde, meus irmãos? Começa na liderança. Então você quer que a sua família seja abençoada, a restauração começa com você, pô. Com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Na igreja começa com o pastor da igreja. Toda reforma espiritual começa na frente. Não começa de baixo para cima, começa de cima para baixo. Então, meus filhos, minha família, eu não sei o que fazer. Aprende com Ezequias. Se humilha, ora, pede ajuda, persevera. Olha as lições que ele vai dando. Começa da liderança. Começa no processo de cima para baixo. Não adianta eu achar que... Já contei também aqui, já contei para os irmãos um caso que eu vivenciei, né, ao vivo. Já contei algumas vezes de um pastor que estava pregando na igreja onde eu era. E ele pregava, e a igreja em silêncio, e no meio da pregação ele começou a brigar com os irmãos. Vocês estão ouvindo eu falando, e vocês não reagem, e vocês não dão glória a Deus, e vocês não agradecem, e vocês não choram, isso é um absurdo, essa igreja está fria, vocês estão frios espiritualmente. Aí ele começou a repreender os irmãos, e enquanto ele falava, o pastor jubilado da igreja, velhinho, se levantou da cadeira, andou lentamente na direção dele, no púlpito, o púlpito era alto assim também, pediu licença, pegou o microfone e falou para os irmãos: meus irmãos, ele é muito novo, ele é jovem, ele ainda tem muito para aprender. Só com essa frase eu já tinha ido embora para casa naquele momento. E depois ele disse, ele ainda não entendeu que não é a igreja que incendeia o pregador, é do púlpito que saem as faíscas, as brasas que incendeiam a igreja. Então o que ele nos ensinou? Que você quer um culto avivado? Então o pregador tem que estar avivado, o ministro de louvor tem que estar avivado, o cara que vai orar tem que estar com o coração quebrantado. Começa de cima para baixo. Então, se existe restauração, é porque Ezequias está quebrantado. E se há esperança para a nossa família, tem que começar de nós. Senão não vai acontecer. Não? Ok. Agora vamos terminar pensando na oração, né? Qual o papel da oração nesse processo todo? Ok? Primeiro, a oração nos apresenta a Deus. Vamos ler os textos? Queria que cada irmão abrisse um texto, por favor. Tem vários textos, tem texto para todos. Não é? Texto para todo mundo pode ler. Muito bem, então, primeiro objetivo da oração, qual o papel da oração? Apresentação, né? É a gente colocar diante de Deus os nossos desejos, as nossas necessidades, confissão de pecado, intercessão, porque Deus conhece o nosso coração e só Ele é que pode atender os nossos desejos. Então, a oração tem a ver com isso, com essa conexão, né? A gente vai estabelecendo um diálogo que envolve clareza, envolve verdade. Deus já sabe, né? A gente agora tem que falar a mesma língua. Deus está só esperando. Então a oração tem esse processo. Então vamos ler os textos? Só Deus, né? Quem é Deus? Só Deus mesmo, sozinho. Então a gente tem que se aproximar dele. Ele é Deus, nós não. Nós temos que nos aproximar, nos quebrantar. 1 Reis 8:39.
Legal esse versículo, né? Tu, somente tu, é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Isaías 42, 8. Então, só Ele é Deus, né? A gente tem que ter essa postura. A oração, ela é uma apresentação do homem diante de Deus. Só Ele é o Senhor. A gente vai se apresentar. Pô, Senhor, estou aqui na Tua presença. Salmo 65, de 1 a 4. Muito legal, viu? Bem-aventurado é aquele que se aproxima do Senhor. Porque seremos o quê? O que diz no finalzinho? Seremos satisfeitos. No sentido do contentamento, né? Ele vai nos dar contentamento, vai nos dar paz, estabilidade. Salmo 145, versículo 16 e versículo 19. Muito legal, né? Ele ouve o seu gemido, né? Muito bacana. Miqueias 7. Achou Miqueias, que é um desafio, né? Achou Miqueias? Miqueias 7, 18 a 20. Aí, que versículo legal para você marcar na sua Bíblia, viu? Tu lançarás todas as nossas iniquidades no mar. Quer dizer, vai sumir, né? Vai desaparecer. O Senhor tem prazer na misericórdia. Tá vendo? Isso é muito legal. Às vezes a gente ouve as mensagens, a gente vê os pais falando com os filhos, os líderes com os liderados, parece que Deus tem prazer na ira, né? Prazer na raiva, prazer na... fulano caiu, é bem feito, mereceu mesmo, bandido, miserável, agora ele vai ver o que é bom. Aí vem aquela frase famosa de igreja, não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. Então a oração, ela tem um papel importante, porque ela nos apresenta diante de Deus, ela traz a nossa consciência, o que nós somos, quem Deus é, e aí nos dá tranquilidade para a gente dizer o que pensa, como se sente, e a gente se aproxima de Deus. Gera uma apresentação, né? Sou eu, é assim que eu sou, é assim que eu estou, e Deus vai nos ouvindo. Outra coisa que a oração traz, que é importante, ela desperta na nossa vida o desejo de glorificar a Deus, de tornar Deus alvo da glorificação. Vamos ler os textos então? Mateus, Lucas, Tiago, Mateus de novo. Embora possamos pedir a Deus qualquer coisa, só deveríamos orar por aquelas que trazem maior glória a Deus e que promovem o crescimento do reino de Deus. Então a oração, o que ela faz? Ela vai tirando o foco do nosso coração e vai apontando para o Senhor, né? Normalmente, o que acontece? Normalmente, quando a gente começa uma vida de oração, a nossa relação com Deus é muito egoísta, né? Então a gente começa pedindo, apresentando a nossa necessidade. Mas o que a oração vai fazer? Ela vai nos direcionar para a glorificação. A gente glorifica Ele e Ele cuida de nós.
A gente dá a ele a honra, ele nos honra. Então vamos ler Mateus 6, de 9 a 13. Isso. Viu? Então a oração, a passagem é tranquila, né? Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina. Ele começa glorificando a Deus e termina glorificando a Deus. Beleza? Lucas 9, de 11 a 13. Você vê que as preocupações dos discípulos são com eles mesmos. As preocupações de Jesus são com as outras pessoas. Né? É Deus sendo glorificado nessa maneira. Mestre, vamos dar um tempo. Precisa descansar, vamos dormir. Vamos ver o jogo, está na hora. Vamos tomar banho. Nós, Jesus falou assim, não pode. Olha como é que os caras estão. Temos que cuidar deles. É isso que glorifica a Deus. Mas como que nós vamos fazer? Não temos o que fazer, né? Então, há uma mudança de concepção. Primeiro eles, depois nós. É isso que glorifica a Deus. Tiago 4, de 1 a 3. Suave, né, Tiago, né? Bem light o discurso dele, né? Bem levinho. Vamos pegar a essência do que ele está dizendo. Vocês pedem e não recebem, né? Porque a relação que vocês têm com Deus é uma relação egoísta. Vocês têm que pensar em Deus e parar de pensar em si mesmos. Adúlteros, aí vai, pega leve. Adúlteros. O que ele está dizendo? Que o coração está adulterado, está corrompido. Então nós temos que orar para que Deus comece a tomar lugar na nossa vida. Mateus 20, de 20 a 28. Vou abrir aqui e vou ler com os irmãos. Mateus, que é um texto maior. Mateus 20, do 20 ao 28. Aproximou-se Jesus da mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino os meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, loucos, cambada de gente louca. Está assim no seu texto, não? A minha versão é a versão mais moderna, né? Mulher maluca, está escrito aqui. Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram, claro, gente doida, né? Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se na minha direita ou na minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam
e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Igualzinho o nosso meio evangélico, né? Outra coisa que a oração faz, ela nos ensina a amar aqueles que Deus ama, principalmente os que estão vivos diante de nós, né? Pessoas com quem nós podemos nos relacionar, porque amar depois que morreu não dá mais, né? Vai fazer homenagem para a pessoa morta, é bacana, mas já está morta, né? Pequena diferença assim, entre morto e vivo, né? Era melhor homenagear quando estava vivo, né? Vamos ler os textos? Cada um abre um que a gente vai rapidinho. Vocês observem as orações de Ezequias, todas elas preocupadas com as pessoas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem um pedacinho do texto que nós lemos, não sei se vocês vão lembrar, que eles vão celebrar a Páscoa, mas não se santificaram. Lembram do texto que a gente acabou de ler hoje? E quando o cara não se santificava no Antigo Testamento, o que acontecia? Vocês lembram? Lá do Êxodo. O que acontecia com o cara que se aproximava de Deus sem se santificar? Era limado, fulminado, detonado. Não tinha nem chance, era um processo pedagógico. Aí Ezequias ora, Senhor, santifica o povo, ainda que eles não tenham se preparado para esse momento. Olha que bacana, tá vendo? É uma oração pastoral dele. Vamos traduzir a oração dele. Eu sei que eles são negligentes, né? Relaxados, cambada de gente enrolada. Eles sabiam que tinham que se santificar, mas não fizeram. Tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus se compadece e sara o povo. Aí eles participam do ritual todo e não morre ninguém, cara. Mó barato. Porque ele intercede, ele se preocupa. Então vamos ler os textos. 2 Samuel 7, 29. Salmo 28, versículo 9. Ninguém escolheu esse. Isso. Mateus 5, 44. Esse também ninguém escolheu. Era o versículo premiado, valia 5 milhões. Mateus 5, 44. Achou, né? Foi falar no dinheiro, os caras acham rápido. Mateus 5, 44. Marca esse versículo na sua Bíblia aí, meu irmão. Né? Abençoe quem te amaldiçoa. Anota do lado assim, eu consigo. Né? Os versículos, os irmãos às vezes citam Jesus, né? Você ouve vários pregadores falando de Jesus. Não, Jesus amava, tá? É verdade, é óbvio. Mas presta atenção nas frases. Tem hora que Jesus, cara, é sinistro, cara. Efésios 6, 18. Muito bem. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Muito legal esse texto, tá vendo?
2 Tessalonicenses 1, versículo 11. Muito legal. Esse versículo se cumpriu na vida de Ezequias. 2 Tessalonicenses 1, 11. Está vendo? Oramos em todo o tempo por vocês para que o nosso Deus nos faça dignos da nossa vocação. A intercessão de Ezequias aprova ele como rei diante de Deus. Viu? Esse versículo se cumpriu na vida dele. Uma vez que ele ama o povo, intercede pelo povo, Deus faz o seu reinado prosperar. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Colossenses 4, versículo 3. Muito bem, então para a gente encerrar hoje, né, Deus está preparando Ezequias para um momento maior, que é o próximo assunto nosso, quinta-feira, a batalha de Ezequias contra os assírios, uma batalha difícil, dura. Deus está preparando ele para isso. E para a gente encerrar hoje, vamos pensar num versículo clássico, né, que traz todo esse conceito que nós estudamos hoje. Você lembra desse versículo de cor? Não vale ler, tem que falar de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, isso, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que está escrito em 2 Crônicas, versículo 7, 14, é exatamente o que Ezequias acabou de promover. Concorda? Não é isso? O que Deus diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, é exatamente o que Ezequias propõe. Ó, vamos nos juntar, vamos fazer o culto, não sejam cegos como vossos pais, não sejam obstinado. Se humilha aí todo mundo, vamos nos humilhar, porque Deus é compassivo, zeloso. Ele vai desviar a sua ira de nós. É o que Deus está dizendo. Se o meu povo se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. É o que Ezequias está propondo. Então Ezequias, meus irmãos, ele não inventou a roda, concorda? Ele não teve uma revelação profunda, diferente. Não, ele fez valer, fez cumprir o que Deus já tinha dito. Esse recurso é um recurso de Deus. Então, se funcionou com ele, funciona conosco. Você crê nisso, meu irmão? Se funcionou com Ezequias, a palavra de Deus permanece para sempre. Funciona conosco.